Hello, dudes! Bom, hoje eu vim aqui para contar para vocês as minhas impressões do dorama Meu Demônio Favorito, da Netflix, que eu assisti o último episódio ontem. Eu terminei ontem o dorama. Eu tô basicamente levando bastante tempo para terminar os doramas, assim. Por mais que seja tentador maratonar, quando a gente maratona, eu pelo menos esqueço muito os acontecimentos do dorama, sabe? Ficou com aquela memória do que eu assisti, do que eu experienciei, mas não é tão proveitoso pra mim assistir assim tudo uma vez, apesar de ser tentador, né? Ontem eu terminei Meu Demônio Favorito. Cara, o que dizer? A primeira coisa que pra mim eu acho que foi a melhor até agora, caramba, foi justamente a trilha sonora. Nossa, cara, acho que eu nunca tinha ouvido uma trilha sonora tão emocionante. Então, assim, o OST, né, a lista, né, a OST, a lista de todas as músicas do dorama são todas muito boas, né? Mas a música principal, que é basicamente a música que você conhece um pouco mais dela, no momento em que o passado dos personagens é revelado, ela é uma música que ela tem um apelo. Ela tem um apelo. Meu Deus! Então toda vez que começava a música, sabe que eu conto um pouquinho para vocês terem uma noção? Eu vou deixar a música aqui na descrição do vídeo para vocês terem uma noção do que eu tô falando. Adicionem ao ST do Spotify para vocês ouvirem ou ouçam a música no YouTube. No final do vídeo eu vou cantar um pedacinho. Cara, essa música tem um apelo tão grande que ela começa e você já... Nossa! Ela é muito parecida com aquela música do Pousando no Amor. E eu cantei um pedacinho dela até num dos vídeos passados aqui da playlist de Dorama. Cara, essa música, ela é muito linda. Eu não consigo parar de ouvir. É simples assim. Pousando no Amor tem a música tema principal, que é excelente. Rainha das Lágrimas também. Agora, a do Meu Demônio Favorito está eleita oficialmente a melhor trilha sonora que eu já ouvi, assim, uma música pelo menos, tá? A trilha inteira, eu não vou julgar a trilha inteira, porque eu acredito que a trilha inteira de cada dorama tem um significado muito forte, né? A do Tudo Bem Não Ser Normal também é uma trilha excelente, mas essa música é a melhor, está eleita a melhor trilha sonora de dorama, dos doramas que eu vi até hoje. É incrível como eles conseguiram fazer um passado, uma história, um flashback, né, do que os personagens viveram antes de uma forma assim estupenda. O Jung-won e a Todo-hee, você os conhece no presente do dorama, mas eles já se encontraram antes. Eles se encontraram no momento em que o Jung-won era um humano. Então você está assistindo a série, ele é um demônio, né? Ele elabora contratos com as pessoas e cobra, depois de um tempo, depois de 10 anos, né? Cobra a vida delas como preço pela realização dos desejos. Então ele chega, realiza um desejo e cobra por isso, né? Essa é uma alusão a mais ou menos o que a gente entende de forma contemporânea, assim como vender a alma para o diabo. Tá repreendido. Bom, então na vida passada do Jung-won, quando ele era humano, ele também conheceu a Todo-hee, né? Que era Warsim, e ela era uma espécie de dançarina, de artista, que se recusou a dançar para um homem importante da província, do vilarejo onde ela morava, e ela acabou vindo para o vilarejo do Jung-won e conhecendo ele, né? E ele era um homem, ele era um nobre naquela época. E cara, que história incrível dos dois, que flashback incrível. Assim, tá bem naquele momento do dorama que começa o dorama, inicia e é bem visceral o início, eu já vou falar sobre isso. Passa alguns episódios e tal, as situações se resolvem e de repente eles começam a descobrir o que aconteceu lá atrás. O Jung-won, como ele tem muito contato com a Todo-hee, ele começa a ter sonhos da época em que ele era humano. Ele mal lembrava disso. Cara, mas a história dos dois nesse vilarejo, a dinâmica, o modo como eles se conhecem, e obviamente foi uma tragédia, foi muito triste, claro, e tocou a
trilha, cara, não é possível, cara, que música inacreditável. Essa parte que são ali uns 2 episódios, mais ou menos, 3 episódios, ela é incrível, cara. Na minha opinião, ela é o ponto alto do dorama. Com certeza. Ele te dá um contexto muito importante para a história que você está conhecendo, mas ele traz mais peso para a emoção e o envolvimento dos personagens. Então, cara, que linda essa parte, muito bem feita. Olha, só elogios, assim. É aquele episódio que você fica olhando, você fica assim... Cara, nossa... Você não sabe nem onde enfiar a cara, assim, você não consegue nem imaginar você numa situação daquela, passando por aquilo, porque é tão bonito, tipo, nossa, realmente parece completamente impossível você viver alguma coisa assim. Falando sobre o início do dorama, o início é muito visceral. Eu acredito que dos doramas que eu já tenho assistido, os 5 primeiros episódios, cara, é na veia. Você começa, você fica assim... Meu, cara, nossa, eu preciso terminar isso, eu preciso terminar. Então o início do drama, ele é muito bom, ele não decai depois, tá? O drama, ele sempre tem um tempo de desenvolvimento, né? Então às vezes no início ele começa um pouco lento e vai se desenvolvendo ao longo da trama, né? Ao longo dos episódios. Esse não, ele é muito rápido no início e você já fica sedento ali pela uma conexão mais profunda dos personagens. E é muito visceral, cara. Até o episódio 4, até o episódio 4, 5, cara, você assista, você vai ver que, cara, é visceral, completamente visceral. E em se tratando do que os personagens vivem, é muito interessante que quando você chega no final do dorama, obviamente vem aqui um spoiler, tá? Se você não viu, a Todoroki, ela fala, também não é um grande spoiler assim, né? A Todoroki, ela sempre tem aquele momento onde o personagem fica sozinho e ele precisa da outra pessoa, e ela fala uma coisa muito importante. Ela fala o seguinte: eu não consigo suportar esse mundo sem você. Nossa, cara, são assim, apesar da atuação, apesar da trilha sonora, da cinematografia, são frases tão incríveis, são frases tão profundas, mas que contextualizadas entregam muito pra gente quando a gente tá assistindo a produção, né, cinematográfica, quando a gente tá assistindo a série. E você fica muito tocado, né, cara? E a atuação dos atores também, pelo amor de Deus, né? Não tem nem o que dizer. E apesar de ter havido, eu vi na internet que teve uma reclamação sobre a atuação do ator que faz o Jang-Wan, dele não ser um ator tão bom assim, e tá prejudicando a atuação da atriz que interpreta a Todoroki. Mas eu acredito que isso tá contextualizado, né? Ele é um demônio, ele não liga para emoções. Os seres humanos são insignificantes e aos poucos ele vai, não desistindo dessa ideia, mas aos poucos ele vai vendo que os seres humanos, eles são complexos e eles são apaixonados, né? Eles vivem uma vida curta, mas a vida deles não fica só naqueles desejos de dinheiro, de poder e das coisas que geralmente os seres humanos pedem para ele, né? Quando vão assinar um contrato, quando ele vai assinar um contrato. Então eu não tenho essa reclamação, assim, eu acho que o dorama, ele entretém muito. Ele entretém muito e ele é um dorama, na minha opinião, um dos doramas mais lineares que eu assisti. O Pousando no Amor, por exemplo, você tá assistindo, ele dá uma decaída, assim, você fala, e agora? Né? Obviamente depois, os últimos episódios você só chora, porque é muito emocionante, né? Mas esse não, ele é linear, cara. Ele é linear. E ele consegue ser muito singelo, acho que é essa a palavra para definir o meu demônio favorito. É um dorama singelo. Uma coisa que me chamou muita atenção são os finais fechadinhos de cada personagem. É claro que isso acontece em qualquer dorama, mas no meu demônio favorito particularmente, cada personagem vai ter um final e esse final ele vai ser na dose certa. Era o que precisava acontecer. Apesar de não ser um núcleo tão grande de personagens, né? É um final que precisava acontecer com aquele personagem, chega no finalzinho, você entende e você pensa, olha, realmente, as coisas podiam ser diferentes, mas não foram, mas é o que sobrou pra gente viver, tá? Então a história, eu acredito que talvez uma das coisas que as pessoas não tenham ficado tão fissuradas por esse dorama foi justamente
essa questão dos núcleos de personagens, assim, os núcleos de conflito da história, que eles parecem que são mais simples, parece que eles são parece que tem pouco personagem, sabe? Você tá assistindo e você, né? Diferentemente, por exemplo, de outros doramas que você geralmente está acompanhando a perspectiva do personagem e você já está numa outra perspectiva completamente diferente, né? E elas às vezes demoram muito para se cruzar. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Cara, eu gostei muito do dorama. Certamente eu vou gravar um cover da música tema principal. Vou deixar a música aqui na descrição do vídeo. E, cara, eu tô feliz. Assim, agora eu tô indeciso entre assistir Sorriso Real, Desgraça a Seu Dispor, ou Jardim de Meteoros, né? Apesar de que Romance is a Bonus Book e Something in the Rain também estão na minha lista pra eu ver, né? Provavelmente eu vou acabar assistindo Sorriso Real, eu acredito. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos desse dorama. Gente, muito obrigado por você ter chegado até aqui. Se inscreva no canal, deixa um joinha, deixa uma indicação de dorama também pra mim, tá? Que eu vou procurar conhecer, assistir e trazer a resenha aqui pra vocês, tá bom? Até a próxima! Nakeo Hananamo Narananeo Nanananano Nanano I know that my heart be with you. I need you, please just say you love me. You don't want to say it, and I don't need a